Muito bom. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12. Na semana passada eu tinha dito que nós iríamos falar desse texto pela manhã, mas aí depois eu me lembrei que nós teríamos ceia. Então, pela manhã trouxemos o assunto também de ceia e à noite também vamos estar pontuando isso. E acredito que um dos melhores textos que a gente tenha para falar sobre esse assunto, chamado ceia, seja realmente essa oportunidade de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Por quê? Porque ele é um resumo, ele é a forma do apóstolo Paulo chamar, é a chamada à ação. Normalmente, quando a gente tem uma mensagem ou temos algo, a gente tem uma perspectiva de chamar as pessoas à ação. O que você vai fazer com isso? Qual é a ação que você terá de executar diante da informação que foi passada? Então, só lembrando e pontuando, o livro de Romanos, ele chama a atenção de que o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o evangelho é o poder de Deus para libertar o homem do pecado. O evangelho é o poder de Deus para demonstrar que Deus é soberano em manifestar graça. O evangelho é o poder de Deus que também justifica o homem pecador. O evangelho é o poder de Deus que traz a este homem justificado agora pela graça do Senhor Deus, a ação de que essa vida vai sendo transformada, essa vida vai se amoldando, se ajustando ao caráter e à vontade de Deus. Também é em Romanos que nós temos a informação de que o evangelho ele é distribuído a todos, ainda que nem todos vão ser salvos, mas ele é dado a todos. Há um objetivo claro em manifestar essa questão. Ciente, o apóstolo Paulo descreve para a gente sobre a questão da eleição. Sim, Deus escolheu. Por que Deus escolheu? Porque se desse a oportunidade para o homem só simplesmente crer, esse homem não creria. Esse homem não voltaria sua atenção a Deus. Por quê? Porque ele está literalmente atolado, envolto, completamente arraizado em seus pecados. Então é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que vem à direção deste homem. Inclusive fazendo o apóstolo Paulo terminar o assunto com um hino. Como é que pode ser isso compreendido? Como é que pode ser isso sondado? Como é que a gente pode entender um Deus santo, um Deus todo-poderoso, um Deus justo, vindo à direção dessa humanidade, vindo à direção deste homem, alcançar este homem, para que este homem pudesse ter sua vida boa, perfeita e agradável diante da pessoa de Deus, inclusive assim que ele vai poder cultuar. É por essa questão que o apóstolo Paulo, então, chama a nossa atenção para uma ação. A ação é para se apresentar. A ação é para você colocar-se à disposição. E é interessante porque quando nós olhamos para essa disposição do apóstolo Paulo, para que, olha, eu peço que vocês venham se apresentar, eu rogo para que vocês venham se colocar em ação diante dessa pessoa de Deus, é por conta daquilo que o apóstolo Paulo já trouxe, é por conta daquilo que o apóstolo Paulo já colocou, já manifestou diante dos irmãos de Romanos. Ou seja, a ideia da apresentação, a ideia de se colocar à disposição é o ponto que o apóstolo Paulo coloca. Coloque-se. Ou seja, por que eu vou me colocar? Por que eu vou me apresentar? Diante de tudo aquilo que Deus tem apresentado a você. É interessante porque, olhando para a vida, nós somos abençoados. Você é abençoado? Se você olhar a sua vida nos dias de hoje, as bênçãos estão sendo derramadas sobre a sua vida. Por mais que você fale, mas não está acontecendo nada extraordinário. Claro que está, você está vivo. Você está vivo. E essa vida, ela te dá a oportunidade de se relacionar com seus filhos, se relacionar com seu esposo e esposa, se relacionar com amigos, se relacionar com pessoas. Essa vida te dá a oportunidade de ver o tempo passando e de ver como que as transformações vão acontecendo. Essa vida te dá a oportunidade de você poder glorificar o nome de Deus dia após dia, em ação após ação. Por isso que todos os dias é uma boa oportunidade para você celebrar. É uma boa oportunidade para você se colocar diante de Deus. Mas Paulo não lembra apenas da vida. Paulo lembra de algo a mais. Paulo lembra de algo extraordinário, a qual ele vai chamar no versículo 1. Olha, queridos irmãos, eu rogo a vocês,
pela compaixão de Deus, através da misericórdia de Deus. E aqui não é só o simples fato que ele está apresentando a nós, dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês considerem a misericórdia do Senhor Deus, eu quero que vocês ponderem a misericórdia do Senhor Deus, no sentido de que, olha, Deus é misericordioso. Não é essa a ideia. Não é o sentido de misericórdia apenas de nós falarmos: olha, por favor, tenha misericórdia de mim, olha, se importa comigo. Não é isso. O princípio de misericórdia aqui, demonstrado pelo apóstolo Paulo, ela chama a atenção do sentimento interior, daquilo que mexe nas entranhas, daquilo que está acoplado junto ao coração. É interessante porque um criminoso muitas vezes pode chegar para o seu juiz e falar: olha, por favor, tenha misericórdia, não me faça tal coisa, pedindo que livre ele daquele mal. Mas é uma questão dessa misericórdia, é uma espécie de sentimento, sentir o sofrimento, sentir a miséria, sentir a situação. E é exatamente este o ponto. Deus sentiu a nossa miséria. Deus não apenas agiu com misericórdia por dó, Ele sentiu a nossa miséria, Ele sentiu o nosso estado, Ele sentiu quem nós éramos, Ele sentiu que nós estávamos, aonde nós estávamos, Ele sentiu a nossa dor. Essa é a questão que o apóstolo Paulo descreve. Eu rogo a vocês, porque Deus, Ele não é apenas o Deus que está lá distante, e olha, puxa vida, aqueles seres humanos, aquela turma lá vai morrer e vai perecer e está tudo certo. Eu vou agir com misericórdia com eles. Não. Deus sentiu o nosso estado. Deus sentiu essa situação, inclusive, através do próprio Cristo na cruz do Calvário. Então, Paulo pontua o seguinte: a ação de vocês ao se colocar à disposição, a ação de vocês ao se deixarem ser conduzidos, a ação de vocês ao se apresentarem diante de Deus, não é à toa. É porque Deus sente a dor de vocês, é porque Deus se importou com vocês e Ele não ficou lá no céu. Ele veio, Ele sofreu, Ele passou pelo que vocês passam, Ele sente o que vocês sentiram. Ele é o Deus, não é apenas o Deus da distância, é o Deus de estar perto. É como diz o próprio termo, é o Deus que se coloca ao lado. Né? Quando ele chama a atenção lá em 2 Coríntios, capítulo 1, chamando a atenção do Deus de toda consolação, é o Deus que está ao lado. É o Deus que está próximo. Paulo está chamando a atenção exatamente disso, meus irmãos. Nós não estamos só. Nós não estamos vulneráveis. Nós não estamos sem ninguém que venha a agir. Nós não estamos sem alguém que venha a olhar por nós, muito pelo contrário. Quais são os exemplos que eu tenho que Deus olhou para a minha vida? Olha, do céu se manifestava a ira de Deus. Eu só merecia a ira, eu só merecia a ruína, eu só merecia a desgraça, eu só merecia a ação de Deus em juízo, em condenação. Porque eu estou formado em pecado. Em pecado, diz o salmista, concebeu minha mãe. Eu nasci distante de Deus. Como é que eu vou me apresentar a um Deus santo? Como é que eu vou me apresentar a um Deus justo? Não tem como. Mas é interessante porque a palavra de Deus vai lembrar de que apesar de eu só receber e eu ter condições de merecer a morte exclusivamente, esse Deus se importou comigo. Esse Deus veio ao meu encontro, pagou a minha dívida, acertou o meu débito para que eu pudesse ter vida e vida com Ele. Esse Deus mais ainda, Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo descreve que Ele me deu vida, chamando a atenção de que eu posso viver em torno dEle. Logo, que condenação agora uma pessoa que creu em Cristo tem? Que condenação, que juízo a pessoa que creu em Cristo passa a ter? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Então agora, uma vez que eu sou justificado, uma vez que eu entendi a ação de Deus na minha vida, eu posso agora estar me relacionando com Ele. Eu posso agora fazer parte da família dEle. Eu posso agora ser chamado de filho. Eu posso agora ser chamado da casa. É interessante esse princípio da casa. Só vai ter noção disso quem é filho adotado, mas adotado não desde pequenininho, adotado já meia idade, adotado já com alguns anos de diferença.
Eu me recordo que quando eu cheguei na casa dos meus pais adotivos, eu tinha caminhando para os meus 16 anos, 15 anos para 16 anos. Já estava ciente de toda a situação que envolvia com a minha vida. Mas, quando eu fui colocado naquela casa não era minha casa. Eu tinha vergonha de ir ao fogão, colocar a comida, eu tinha vergonha de ter que ir ao banheiro, eu tinha vergonha de ter que dormir no mesmo quarto que os meus irmãos, eu tinha vergonha de tudo, porque a casa não era minha. E foi com o passar do tempo, com as circunstâncias começando a serem trabalhadas, que eu fui tomando ciência, sim, eu faço parte dessa casa. Essa casa é minha. Não a casa, o físico, mas a família é minha. Eu posso dizer que são meus irmãos, eu posso dizer que são meus pais, apesar da idade já avançada. Por quê? Porque aquela turma se importou comigo. Aquela turma fez algo pela minha vida. Aquela turma se colocou no meu lugar. É interessante que minha mãe, ela sempre diz isso. Quando eu vi Dedê lá no ônibus, eu falei, Dedê está passando por problemas, eu preciso fazer alguma coisa. Esse é o princípio da compaixão. Eu sei que fulano está passando por problemas, eu preciso fazer algo. Foi isso que Deus fez pela sua vida. Ele sabia que você e eu, nós estávamos passando por problemas. E Ele interviu, através de Cristo Jesus. É por esta questão que o apóstolo Paulo, então, descreve para a gente, olha, se apresentem a Deus, porque esse Deus foi o Deus que agiu. Ele agiu por ter misericórdia, porque Ele sentiu a tua miséria, Ele sentiu a tua circunstância. E qual é a ação que o apóstolo Paulo descreve para a minha vida e para a tua vida? Para que a gente se apresente a Deus, para que a gente se coloque à disposição de Deus. É a ideia de se apresentar, conforme Ele mesmo vai expressar para a gente, é a oportunidade de você e eu... Deixa eu só ajustar aqui o... É a oportunidade de você colocar-se inteiramente à disposição do Senhor Deus, no sentido de, agora, vamos trabalhar, vamos nos envolver com essa grande questão. Colocar-se ao lado, apresentar, providenciar, colocar-se à disposição. É interessante porque quem se coloca à disposição do Senhor é quem compreendeu o que Deus fez. Vocês que estão nos ouvindo, e você que está aqui juntamente conosco, às vezes a sua vida, ela é uma vida do crente 3S. Crente salvo, sossegado e sentado. Eu sou o crente salvo, eu sou o crente sossegado e eu sou o crente sentado. Eu sou o crente salvo, tenho consciência disso. Deus me alcançou. Mas eu sou o crente também sentado, porque eu não estou disposto a me envolver, não estou disposto a ir além, não estou disposto a me relacionar e entender qual é a minha missão. E eu sou o crente sossegado, nada me importa. Só que é interessante essa maneira da gente começar a olhar, porque não é o perfil que a palavra de Deus traz para a minha vida e para a tua vida. Ela te chama para ter vida. E não existe vida parada. Não existe vida simplesmente sem movimento. Uma pessoa que diz que está em Cristo é uma pessoa que vai se movimentar em Cristo. Uma pessoa que diz que creu no Senhor é uma pessoa que realmente vai se envolver com o seu Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo então chama a atenção. Eu quero que vocês coloquem-se à disposição. Eu quero que vocês coloquem-se a apresentar como que? Como uma oferta, como algo que vai satisfazer a pessoa de Deus. E aí ele vai chamando a nossa atenção. Como que eu vou me apresentar? Apresente o seu corpo morto. Esse corpo que Deus trouxe vida. Você hoje vive por conta da graça de Deus. Apresente-se então a Ele. Você hoje tem vida, você hoje respira, não apenas pelas questões da biodiversidade, não apenas por questão da vida que você tem, mas você respira por conta do Espírito que Deus colocou em você. E esse Espírito agora está vinculado, está vivo, porque outrora estava morto, estava distante de Deus.
Você agora tem vida, você pode se relacionar com Deus. Por quê? Porque Deus te perdoou todos os teus pecados. Lembra de Romanos capítulo 5, versículo 1? Sendo, pois, justificados por Deus, temos paz com Ele. Você agora não é uma pessoa mais que vive em inimizade com Deus. Você não é mais uma pessoa que não pode dizer o seguinte: olha, não vai haver mudanças na minha vida, porque eu sou uma pessoa que nasci torta, vou viver torto e vou morrer torto. Não, porque existe um Deus poderoso que se interviu na sua vida, que fez a diferença na tua vida para que você e eu fôssemos diferentes. É essa questão que o apóstolo Paulo então descreve para mim e para ti. Se apresentem, se coloquem à disposição, façam valer essa questão diante da pessoa do nosso Deus. Como? Apresentando o seu corpo, apresentando a sua forma física. A ideia do corpo, né, é literalmente, olhando o termo no original e vendo toda a sua descrição, é um corpo de seres humanos, um corpo de animais, um corpo sem vida, um cadáver. Que é esse corpo? Ele não está chamando apenas uma questão de você falar assim: olha, eu vou me apresentar espiritualmente agora, Deus, eu vou orar, eu vou fazer. Não, é mais. É mais. Agora eu vou louvar, e assim, é mais. É mais. Apresente a sua fala, apresente os seus pés, apresente as suas mãos, apresente o seu coração, apresente a sua vida por completa, porque Deus a preencheu por completo. Pastor, mas nós estamos em pandemia, então faça a diferença com as ferramentas que Deus está te dando. Durante muitos anos aqui na igreja eu labutei, briguei, alguns falavam: fica bagunçado esse negócio de fio. Quantas vezes eu recebi piadinha: igreja bagunçada, a igreja requenguela, pastor requenguelo. Porque às vezes eu brigava, eu colocava, tem um vídeo no YouTube, acho que é o primeiro vídeo que nós temos lá, que se você falar assim: não acredito que o pastor deixa esse negócio aqui até hoje, eu deixo para eu lembrar de onde que nós saímos. Um vídeo feio, Bia, feio. Está todo mundo assim, aquele negócio, o pessoal falando, aquele algazarra, um som estourado. Só o louvor aqui estava bonito. O problema não era aqui, era lá que estava gravando. Mas Deus nos deu graça de chegarmos ao patamar que nós estamos. Foi Deus quem fez isso. Mas Deus não teria permitido isso acontecer se nós não tivéssemos feito nada. Se nós não tivéssemos nos apresentado. Imagina chegando agora nessa questão de pandemia, como nós chegamos no ano passado, e nós não tivéssemos nenhum pingo de estrutura para isso. Correr atrás de tudo, aprender tudo. Deus nos capacitou. Deus nos deu as ferramentas. Mas e hoje que eu não posso sair? E hoje que eu não posso falar? E hoje que eu não posso me encontrar com meu amigo, me encontrar com a minha amiga? Use as ferramentas que Deus está colocando nas tuas mãos, mas use-as, não deixe elas enferrujarem. Paulo chama a atenção de que chegou a hora de se apresentar, chegou a hora de fazer algo, chegou a hora de se colocar à disposição, de pegar esse corpo que outrora era um corpo morto, outrora era um corpo sem vida, outrora era um corpo inativo, para agora ser um corpo vivo, um corpo que realmente faz a diferença, um corpo que realmente tem a vida do próprio Deus. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que vos apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Percebam que o apóstolo Paulo menciona 3 características desse ato sacrificial. Ele tem que ser vivo. Ele tem que ser algo realmente pulsante. Ele tem que ser algo realmente vibrante. Vida vibra. Vida tem aquela questão de você realmente ultrapassar os seus limites, ultrapassar as barreiras, ultrapassar os obstáculos. Isso é a vida. A gente vai vivendo, já estou com 40 anos, cheguei na frente do espelho hoje e falei: Dani, pelo amor de Deus, venha ver um negócio aqui. Ela não foi ver, né? Porque ela não queria ver o marido dela com cabelo branco. Ficou quietinha lá, deixa esse negócio aí. Mas, gente, cabelo branco está chegando. Faz parte da vida. Faz parte disso. A sua vida
Você enfrentou cabelos brancos, você enfrentou circunstâncias, e os cabelos brancos provam isso. Você venceu seus obstáculos. Você venceu os obstáculos que foram colocados. Jovens ainda não entendem bem o que é isso, porque estão vivendo, estão vibrando, vão dar cabeçada. Mas vai chegar a hora, Bia, que você vai olhar no espelho e você vai se assustar. Eis um cabelo branco, meu Deus, passei dos 20. Faz tempo, né? Aprendeu, né? Essa é a grande questão. A gente vence os nossos obstáculos porque nós estamos vivos. Então apresente a sua vida ao Senhor. Segunda questão, apresente-se como um sacrifício santo. A ideia da santidade é literalmente você ser separado, você se colocar à disposição. O ser santo não é uma pessoa que anda com uma auréola na cabeça. O ser santo não é alguém que vive uma vida extremamente perfeita. Não, o ser santo é entender o seguinte: eu pertenço a Deus. E aí, como a gente falou pela manhã, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Você pertence a Deus. Você pertence a Deus. Você não pertence a este mundo. Não tem razão nenhuma para você se envolver com este mundo. Não tem razão nenhuma para você ceder às paixões deste mundo. Você pertence a Deus. Vamos fazer como alguns pastores, né, que chamam a atenção dessas práticas. Né? Repita aí no seu coração: eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Deus. Isso quer dizer que você é uma pessoa santa. Você é alguém separado para Ele. Você tem um propósito na vida. Você tem uma evidência clara na vida: servir ao Senhor. E Deus quer usar tua vida separada para Ele. Quer usar tua vida para fazer a diferença na vida de pessoas que estão mortas, pessoas que estão distantes, pessoas que não têm essa comunhão com Ele, para trazer vida a elas, para fazer com que elas venham realmente ser pulsantes diante da presença dEle. Também é interessante porque há uma outra expressão nessas palavras, que é o princípio de ser agradável. E essa palavra do ser agradável, né, ou bem agradável, é uma palavrinha bem interessante, porque ela chama a atenção de uma escultura. Né? A ideia de ser de uma pessoa, de um escultor, alguém que faz algo muito bonito, muito bem. Né? Sabe? Não sei se vocês já viram pessoas que têm habilidade com as mãos de pegar um tronco de madeira, um pedaço de madeira, e de repente ele ali com um canivete ou com alguma coisa, ele vai modelando, ele vai modelando, ele vai modelando, vai modelando, até que chega uma forma agradável, uma forma perfeita. O escultor faz isso. E é interessante, porque é isso que o Espírito Santo de Deus vai fazendo na minha vida e na tua vida. Ele vai te tornando agradável a Deus. Ele vai te tornando alguém parecido com Cristo. Ele vai esculpindo a tua vida, ele vai ajustando a tua vida a você ser parecido com Cristo Jesus. Uma vida agradável é uma vida que se parece com Cristo. E essa ação de ser uma pessoa agradável não é uma força minha, eu não consigo fazer por mim mesmo. Eu só consigo quando eu tenho consciência daquilo que Deus fez em mim. Eu só consigo quando eu tenho consciência de quem Deus é na minha vida. Ou seja, é a ação de Deus na minha vida, é a ação dEle fazendo mais por mim. Deus tem o propósito, o objetivo de tornar você agradável diante dEle. Ele vai ser o escultor da sua vida, Ele vai te modelando, Ele vai ajustando, Ele vai tirando as arestas, Ele vai tirando toda aquela questão. Inclusive, essa é a ideia das arestas. Esse é o princípio da palavrinha que chama-se agradável. Tirar aresta. Tirar aquilo que não condiz. Já viu? É exatamente isso. É pegar a escultura e vir tirando aquilo que não serve. Tirando as arestas. Eu não sei se você já teve a experiência de ter alguma aresta enfiando-se, tendo ela entrando dentro da sua pele. Dói. Um ferpinho de nada. Você desse tamanho, uma marmanja desse tamanho,
Quer ver você ficar incomodado? Deixa uma pequena aresta, deixa um pequeno ferpinho entrar na sua mão. Você fica incomodado, você começa a buscar ajuda, buscar uma pinça, buscar uma agulha. Por quê? Porque aquilo machuca. Tirar a aresta machuca. Mas para chegar à forma agradável, tem que puxar, tem que ir tirando, tem que vir modelando aquilo. E é interessante porque é exatamente esta maneira que o apóstolo Paulo chama a atenção minha e tua. Se apresente a Deus, coloque-se à disposição dele como sacrifício vivo, como sacrifício santo, como sacrifício agradável. Por quê? Porque este é o culto racional que vocês vão ter. Essa é a maneira de vocês se apresentarem a ele, a maneira pela qual vocês vão se dispor a se envolverem com ele. O apóstolo Paulo descreve para a vida da igreja exatamente este princípio, descrevendo para ela o seguinte: olha, é diante deste culto, é diante da possibilidade que vocês têm de adorar, de se colocar à disposição de Deus, dessa transformação, que a vida de vocês vai ser uma vida inteiramente agradável a Ele. E ser agradável começa com o culto, começa com a adoração, começa com a disposição que o Senhor Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Deus te chamou para fazer algo não apenas emocional, não apenas superficial, é algo profundo. E quando eu penso na questão racional, não estou pensando na questão superficial, eu estou pensando em algo profundo. Eu estou pensando em algo que realmente mexeu comigo. Nós estamos aqui hoje. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus hoje, chamando a minha atenção e chamando a sua atenção para uma questão muito clara. A sua vida tem que ser um culto. Gravaram? A sua vida tem que ser um culto. Deus possibilitou isso a você. Deus possibilitou isso a você. A sua vida tem que ser um culto. E um culto agradável a Deus. Um culto que realmente venha fazer a diferença na vida das outras pessoas. Um culto que realmente venha trazer a você uma disposição diferenciada de tudo aquilo que você já vivenciou. Um culto que realmente venha engrandecer a pessoa de Deus. Paulo descreve exatamente isso. Olha, Deus alcançou a vida de vocês para que vocês, pela misericórdia dele, viessem a ser pessoas completamente, inteiramente apresentáveis a ele. Qual o objetivo? Por qual razão? Pela razão de vocês moldarem e transformarem este mundo por aquilo que Deus fez em vocês. Veja o versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olhando para esse versículo, a transformação deste mundo não vai se dar, gente, se você luta aí pelo presidente. Não vai se dar por um presidente como o nosso. Se você luta, talvez, por um outro lado, de um outro presidente, não vai se dar. O Brasil, que é o nosso mundo local, não vai mudar, não vai ser transformado por essas figuras que nós temos estampadas. Ah, então, pastor, o que vai acontecer? Vamos mudar o mundo, mudar o sistema presidencial para um sistema monárquico? Também não. O mundo não vai ser transformado por conta do sistema que nós temos. O mundo não vai ser transformado se nós tivermos todo o Brasil, os 220 milhões de pessoas trabalhando. O mundo não vai ser transformado se o nosso país não mais ter desmatamento, não mais ter qualquer outra circunstância, se nós tivermos as nossas florestas e tudo mais acoplado, tudo mais funcionando perfeitamente. O mundo não será transformado. Sabe por quê? Porque o mundo continuará sendo pecador. E o mundo só pode ser transformado quando Jesus Cristo entra na sua vida. E Jesus Cristo, para entrar na vida do mundo, vai usar a tua vida e a minha vida para fazer a diferença neste mundo. É só assim que este mundo, esse sistema e tudo que nós temos pode ser diferente. Não é uma questão ambiental, ainda que seja importante brigarmos e defendermos isso, levantarmos a bandeira. Não é uma questão de governabilidade, ainda que eu não concorde com esse governo, com aquele governo, mas não é isso. É quando
Cristo, a razão pela qual Deus enviou Jesus Cristo, entrando na minha vida, começa a exalar o bom cheiro, começa a transformar este mundo que nós estamos vivenciando pela sua ação, pela sua misericórdia. Um mundo transformado é possível quando você vive Cristo. Um mundo transformado é possível quando Jesus Cristo realmente é o reflexo na sua vida. É por isso que o apóstolo Paulo então descreve: não vos conformeis. Tem muita gente, sim, em vez de modelar o sistema lá fora, está sendo amoldável ao sistema. O meu filho pequeno tem massinha, ele gosta muito dessa questão de massinha. E eu não sei se você já percebeu, a massinha ela se ajusta a qualquer situação. Se você pega lá uma coisa pequena, vai empurrando, ela vai entrando. Ela se molda. Se você tem uma coisa grande e tem bastante massinha, ela também se molda, ela é aquilo. O mundo vive essa questão. Não tem problema do mundo imitar as coisas ruins, mas o problema maior é quando o crente quer imitar coisa ruim. Quando o crente quer ser modelado por coisa ruim. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós não fomos chamados para sermos parecidos com o mundo. Nós somos chamados para sermos parecidos com Cristo. Nós não fomos chamados para imitar as paixões, para imitar os prazeres que este mundo nos traz. Nós somos chamados para sermos parecidos com Cristo e fazer com que Cristo seja o referencial para este mundo. Quando você se apresenta a sua família, apresenta a sua vida, você está dizendo exatamente às pessoas que estão em sua volta: existe uma maneira diferente de viver. As pessoas estão sem esperança. As pessoas estão sem perspectiva nenhuma. Nessa questão da pandemia, nessa questão de enfermidade, a gente está vivendo um dia de fato após o outro. Vivi hoje, graças a Deus. Mas as pessoas que não conhecem a Cristo, elas estão sem esperança mesmo. Porque eu e você que conhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, se amanhã ou depois do Senhor Deus nos chamar, é lucro ou é ganho, como diz o apóstolo Paulo. Se eu morrer, é lucro. E se eu ficar com a igreja, é ganho. Dos dois jeitos eu ganho. Ficar com os irmãos é privilegiado, é bondoso, é maravilhoso. Mas subir, estar com Cristo, é melhor ainda. Eu tenho esperança, seja em eu ficar aqui, ou seja eu estar no céu com o meu Senhor. Mas uma pessoa que não conhece a Cristo é desestruturante. Uma pessoa que não conhece a Cristo é uma circunstância que realmente essa pessoa ela não tem condições de viver. Essa pessoa ela vai caminhando, ela vai ajustando a sua vida, não apenas naquilo que ela está vendo lá na frente, porque ela não tem esperança na frente, ela só tem esperança aqui e agora. Não é à toa que quando a gente vai, às vezes, em uma situação de funeral, a gente vê as pessoas desesperadas, angustiadas, porque a sua esperança se limita apenas aqui e não em um lugar mais. A minha esperança não se limita a este mundo, se limita a Cristo, na eternidade, para toda a eternidade. Portanto, o apóstolo Paulo me chama a atenção: eu só vou conseguir transformar este mundo quando eu, pela renovação do meu entendimento, eu começar realmente a viver essa compaixão, a me apresentar da maneira conforme agrada a pessoa de Deus. Eu não vou me amodelar ao mundo, muito pelo contrário, será eu que vou causar uma metamorfose neste mundo. Este mundo precisa ser transformado. E uma metamorfose precisa acontecer. Algo diferente. É como uma lagarta que você vê ela toda feia, toda esquisita, e de repente quando você olha para ela, ela se transformou numa borboleta. Você já viu aquela borboleta preta e azul bonita que às vezes passa e que você fala: nossa, que bicho bonito, que você quer tirar foto. É essa transformação que Deus quer causar neste mundo. Mas Ele vai usar a tua vida, vai usar a minha vida, para que as pessoas sejam diferentes, para que o sistema seja diferente. Ele vai usar o seu casamento, Ele vai usar os seus filhos, Ele vai usar os seus pais, Ele vai usar você quando você se apresentar a Ele. Deus quer causar uma metamorfose nesse mundo. Deus quer fazer uma diferença deste mundo. E para isso Ele chamou você. Chamou você para o time, chamou você para a equipe.
Por essa questão, Paulo então chama a nossa atenção. Para quê? Para que você, agora sim vem uma questão importante. Nós não fomos chamados para viver a experiência de outro. Tem muita gente vivendo a experiência do outro. Ah, Deus falou comigo, você viu como que Deus falou com o outro? Não, Deus quer falar com você. Deus quer usar você. Deus quer trabalhar com você. Deus não quer trabalhar apenas com o outro, Ele quer trabalhar com você, do seu jeito, da sua forma. Ele quer usar o seu sistema, Ele quer usar a sua pequenez, a sua fragilidade. Porque quando você se apresentar a Ele, mesmo sendo frágil, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo magrinho, mesmo sendo às vezes uma pessoa com não muito recurso, Ele vai ser grande na tua vida e na minha vida. Sabe por quê? Porque Deus faz isso. Ele fez isso com Davi. Quem era Davi? Um pastorzinho, de nada. E Deus transformou ele num grande rei. Deus faz isso com pessoas que muitas vezes o mundo despreza. É por isso que o apóstolo Paulo chama a atenção, olha, para este mundo nós somos loucos. Porque nós não somos sábios, porque estamos seguindo um Cristo morto, pendurado na cruz, escárnio para o mundo. Mas é o poder de Deus que transforma. Ao apresentar-se, você vai ver pessoas sendo transformadas pela sua vida. É isso que Ele quer fazer. Aproveite esses 30 dias de oração, que você está orando pela sua família, e diga para Deus, Deus, use a minha vida para causar metamorfose na vida de outro. Use a minha vida para que outro seja impactado. Use a minha vida em nome do Senhor Jesus. E você vai experimentar algo bom, perfeito e agradável diante de Deus. Porque quando você começa a experimentar as coisas do Senhor, realmente o seu ânimo muda, a sua vida muda, a sua perspectiva muda, seus valores mudam, tudo na sua vida muda. Tudo. Quando você diz, Senhor, usa a minha vida. E essa é a proposta que o apóstolo Paulo te chama. Você ouviu muito que Deus é misericordioso. Você ouviu muito que Deus é gracioso. Você ouviu muito que Deus é amor. Você ouviu muito que Deus é justiça. Agora você precisa ouvir que Deus é tudo isso e quer usar a tua vida para fazer a diferença na vida de outros. Amém?